Boa, boa, estamos ao vivo então. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao Enable Talks, a nossa segunda edição essa semana. Tivemos nossa primeira edição aí com o nosso CEO, Anderson Munhoz, onde ele falou um pouco ali sobre Revenue Enablement. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse assunto, que fala sobre os níveis de maturidade de Sales Enablement. Um momento, por gentileza, minha esposa, passa embora. Mas vamos lá, galera. Vamos para o próximo do série aqui, que é o nível de maturidade. Sejam muito bem-vindos à Enable. E já apresentando aqui, quem é o nosso propósito? Nosso propósito como Enable. Nosso propósito é impulsionar o crescimento de empresas através do Revenue Enablement, ou seja, gerando resultados excepcionais. Acreditamos que o caminho para o sucesso está na habilitação contínua e na capacitação da estratégia de pessoas. E aí, nosso timaço aí da Enable, a equipe Enable, com a Lilian Mendes, Anderson, eu, a Emanuela, a Maria, a Verônica, o Kelvin e o Weber aí nos ajudando para transformar o Revenue Enablement no Brasil, para trazer essa metodologia para o nosso país, para que a gente possa revolucionar também as empresas. Então, você que é empresário, você que precisa de um aplicativo, você que precisa de uma assessoria, de uma consultoria, nos consulte. Nós temos não só cursos, mas também nós temos o aplicativo e o nosso LMS, que pode ajudar você a impulsionar as vendas dentro do teu negócio, a impulsionar o teu time de venda. Nós vamos aí para o Enable Talks. Já fiz aí o nosso jabá inicial, que é importantíssimo. E aí, qual que é a missão desse Talks de hoje? A missão é entender quais são os níveis de maturidade de seus enablement da sua organização, que é muito importante que você entenda quais são esses níveis na sua organização e como isso pode te ajudar a gerar impacto. A coisa, é o mais importante de tudo para um sales enablement na prática, é gerar impacto. É para isso que vivemos e é com isso que nós podemos contar quando nós sabemos qual que é o nível de maturidade da minha empresa. Então, fica aí até o final, acompanhe esse Talks, que você vai entender muito bem como é que eu gero impacto para minha empresa, através aí dos níveis de maturidade. E aí, começando com algumas afirmações. Eu ouço isso aqui todo dia, toda semana, alguém manda mensagem para mim, seja no Instagram, seja no LinkedIn, ou me puxa ali para um benchmark, e ele fala algumas dessas frases que eu vou apresentar para vocês. Vê se você consegue se conectar, se você já ouviu isso, ou algo parecido. Se sim, coloca nos comentários, deixa aí nos comentários, para que eu possa saber e possa te falar, você não está sozinho, vou te abraçar, porque eu mesmo já ouvi isso muitas vezes. Por exemplo, já me falaram uma vez, tem um líder que diz que Sales Enablement não funciona. Você já ouviu isso? Muito Sales Enablement, muito profissional de Sales Enablement, muitas áreas de Sales Enablement, às vezes são é, subestimada, digamos assim, por líderes comerciais. Isso aí não funciona, isso aí é só um pessoal só de treinamento, pessoal que dá o treinamento aí só vem para tirar a galera aqui do front, vem tirar o time do campo de batalha, o pessoal ali tá animado, querendo vender, fica ali uma hora num treinamento, o pessoal não serve de nada. Eu já ouvi isso de liderança, olha que absurdo. Isso acontece, infelizmente, no nosso país isso acontece. Uma outra frase que, infelizmente, é muito comum: preciso demonstrar que estou gerando impacto na empresa para não ser desligado. Com essa onda de layoff que vem acontecendo aí já há algum tempo, muitos sales enablements, eles ficam ali meio que com a corda no pescoço, suando frio todos os meses, pensando, será que eu vou ser desligado se eu não conseguir gerar impacto? O que será que vai acontecer comigo se eu não conseguir demonstrar que eu estou gerando impacto? E aí fica nessa apreensão, fica nesse medo, e aí muitas vezes eles me chamam para trocar uma ideia, me chamam para fazer um bench, para fazer um curso, e eles ficam com esse medo. Fico, eu preciso gerar impacto, Maurício, eu preciso ajudar a minha empresa, eu preciso mudar ali o game do meu time comercial, como é que eu faço, como é que eu faço, como é que eu faço, eles não sabem. E ali, por quê? Por que esse desespero? Porque eles acabam ficando ali sempre à mercê de alguns resultados específicos para dizer que geraram impacto. E aí, para não serem desligados, para não entrarem na onda do layoff. Isso é muito ruim para o Sales Enablement, inclusive para a própria empresa. O terceiro, por que existe a posição de Sales Enablement em uma empresa? As pessoas me perguntam, por que existe isso aí? Para que existe isso aí, Maurício? Pô,
Deixa o time de RH treinando a galera lá, deixa o time, sei lá, de quem treinando, contrata um cara para treinar aí, ou contrata uma pessoa de fora para dar um treinamento ali de spin, que dá no mesmo. Para que eu vou ter um sales enablement, uma pessoa aqui no time? Ah, vai me encher o saco, vai ficar querendo me chamar para treinamentozinho. Pô, por que existe isso? Então, são alguns dos absurdos que eu já ouvi e que muitos dos meus companheiros sales enablement já ouviram também nessa trajetória. E é importante que a gente entenda que Sales Enablement, sim, gera muito impacto. E Sales Enablement, sim, não é algo que foi inventado aqui no Brasil, que chegou de agora, não. É algo que vem lá de fora e já é muito, muito, muito bem estabelecido dentro lá dos Estados Unidos e outros países, que gera muito impacto. Mas, para isso, é necessário que tenha tempo. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa questão de tempo também, durante o nosso bate-papo aqui, durante o nosso Talks. E aí é um ponto importante que eu quero salientar aqui, antes de a gente continuar nesse bate-papo aqui. Tudo que eu vou apresentar aqui, um pouco do que eu vou apresentar aqui, foi apresentado para os nossos alunos do workshop, o segundo workshop de Sales Enablement, que a Enable está apresentando esse mês. Nós fizemos a segunda aula, agora na segunda-feira. Nós apresentamos o nível de maturidade e tiramos todas as dúvidas dos nossos alunos ali dentro desse workshop. Então, fiquem alertas, galera. Mensalmente a gente vai lançar alguns conteúdos, vamos lançar também alguns cursos específicos para que a gente possa ajudar empresas e ajudar também profissionais de Sales Enablement. Se você é um profissional de Sales Enablement, precisa desse conteúdo, precisa também se qualificar, precisa gerar impacto, como disse aí, meu, vem com a Enable, se capacita com a Enable, que você vai muito longe, eu tenho certeza. E aí, trazendo alguns dados. Eu sou um cara que gosta de dados, eu gosto de pesquisar e entender como está acontecendo aí dentro do mercado como um todo. A pessoa mandou mensagem no WhatsApp, eu me distraí, perdão, gente. Mas vamos lá. Os dados aqui. De acordo com a pesquisa Panorama de Venda desenvolvida pela RD Station, em parceria com a TOTUS, lá, e a empresa Talos, 71% das empresas brasileiras não bateram as metas de vendas no ano passado. Cara, isso é absurdo. Isso em 2022. O resultado é 11% pior do que em 2021. E a situação foi mais alarmante em B2C, que foi 60%. Ou seja, olha o tamanho disso aqui. Não adianta, eu estou criando várias metas, várias estratégias, times comerciais, monto time, contrato, converso, comissiono, faço das tripas corações, eu como um dono de empresa, né? Pensando eu como dono de empresa, crio um time comercial, contrato um gestor comercial, treino a galera, trago a galera ali para o front e engajo, dou premiação e mesmo assim não estão batendo a meta. Maurício, o que está acontecendo? O que está rolando que elas não conseguem bater a meta? Você imagina, de 10 empresas, 7 não conseguem bater a meta do ano. Olha que número absurdo. Isso não pode. E muito por conta dessa falta de capacitação do time de vendas também. Isso é muito importante. A Seismic Experience Room Service, ela fez uma conferência de Sales Enablement Society, lá nos Estados Unidos, e ela realizou ali para entender, cara, como é que está a classificação ali? Quantas empresas aqui do nosso meio estão com um time de Sales Enablement maduro? Quantos por cento fizeram a pesquisa ali dentro desse dia e descobriram que somente 8% dessas organizações se classificavam como altamente madura. Olha o tempo, olha quantas empresas eram empresas gigantescas, empresas de tecnologia, e mesmo assim, muitas delas não estavam no nível de maturidade Sales Enablement alto, ou seja, excelente para que conseguisse trazer todo o impacto. E aí, eu já vou trazer relacionado a esses dados, daqui a pouco falando sobre o nível de maturidade, mas eu quero falar antes para vocês, que vocês entendam, que o Sales Enablement na tua organização, como que ele é visto? Como que ele é visto dentro da tua organização? Ele é visto somente como uma tarefa? Ele é visto somente como um cargo? Ou existe uma área mesmo? Ou o Sales Enablement hoje ele já senta na cadeira estratégica e ele já ajuda no processo estratégico do time comercial? Como que é dentro da tua organização? E isso impacta diretamente no processo de maturidade. E vocês vão perceber durante o nosso bate-papo aqui, no nosso Talks, que também a forma como a empresa enxerga o profissional de Sales Enablement
como ela trabalha essa área, ele vai impactar diretamente no nível de maturidade também dessa organização. E aí, trazendo alguns exemplos, então, como uma tarefa. O que é o Sales Enablement como uma tarefa? Pô, ele só faz um trabalho específico. Ah, eu tenho um Sales Enablement aí que faz um treinamento. Ah, é uma pessoa aí, um vendedor que é muito bom, ou uma pessoa ali que era de treinamento e desenvolvimento, e eu trouxe ele só para dar o treinamento de vendas, pedir para ele ler ali o SPIN, pedir para que ele visse o nosso script, e aí ele está ensinando o nosso script para os novatos. Então, ele está fazendo uma tarefa específica, que é dar o treinamento de onboarding, por exemplo. E só. Ele não tem uma área, não tem um cargo específico, só tem uma ação. E muitas empresas em muitas empresas o Sales Enablement ele começa aqui. Ele começa como uma tarefa só. Ele começa como uma pessoa que levanta a mão e percebe um gap no time comercial, percebe que o time comercial precisa ser desenvolvido, percebe que o time comercial ele está pecando no básico, que é no conhecimento do produto, conhecimento de técnicas de vendas e nessa apresentação para o cliente, e ele levanta a mão e começa a tomar atitudes, e ele começa a criar, ele começa a fazer essas tarefas de Sales Enablement. Então, começa geralmente com tarefa. E muitas empresas no Brasil começam assim, com tarefa. Depois ele vira um cargo, uma pessoa que realmente começa a se especializar, uma pessoa que começa a buscar conhecimento para se tornar um Sales Enablement. Aí ele se torna um cargo. Ele começa a ser reconhecido na empresa como um profissional de Sales Enablement. Muitas empresas no Brasil, muitos profissionais hoje no Brasil têm o cargo Sales Enablement. E aí esse cara, ele está ali na prova de fogo máxima, porque ele tem que provar o valor dele, o valor da área de Sales Enablement, o valor do processo de Sales Enablement, geralmente para um time comercial, às vezes com 30, 40, 50, 100 pessoas, tem que demonstrar impacto e geralmente ele está sozinho nessa jornada. E ele trabalha, ele se esforça, ele estuda, ele muitas vezes procura profissionais como eu e como o do time da Enable também para se especializar, para entender o que está faltando para ele, para que ele possa alavancar, para que ele possa alcançar ali os resultados, e aí para que ele possa ir para o próximo nível. E passando esse próximo nível, quando ele começa a demonstrar resultado, quando a empresa começa a entender o valor de Sales Enablement, entender que Sales Enablement realmente é importantíssimo para o crescimento da organização, começa a ser criada uma área. Poucas empresas hoje no Brasil têm uma área de Sales Enablement. Tem alguns profissionais com cargo de Sales Enablement fazendo algumas tarefas específicas e criando algumas ações direcionadas para o desenvolvimento do time comercial. São poucas hoje que tem isso, pouquíssimas. E a partir disso, a partir dessa robustez, quando essa área começa a crescer, começa a se desenvolver, começa a se capacitar também, porque todos os seus enablement precisa se capacitar, e é por isso que você está aqui na Enable Talks, para você se capacitar, e ali você começa a buscar ser mais estratégico, começa a criar estratégias para o time comercial, para que você possa capacitar o time comercial, e aí, sim, automaticamente a tua área começa a ser mais reconhecida. E o time estratégico, o próprio time comercial começa a te enxergar como um braço estratégico. E automaticamente você começa a sentar na cadeira estratégica, que deveria ser o teu lugar desde o princípio, mas que você tem que passar por toda essa jornada para que você consiga demonstrar o teu valor. E hoje é o que acontece geralmente nas empresas dentro do Brasil. Esse profissional tendo que seguir por todo esse trajeto mesmo. E só vai conseguir alcançar esse trajeto até o fim, como os profissionais da Enable têm conseguido, por conta de conhecimento, por conta de estudos. E aí eu te pergunto, eu trago essa pergunta para você. Você acredita que, trazendo isso que eu trouxe para você agora, de tarefa, de cargo, de área e de estratégia, você acha que na tua organização, você acredita que Sales Enablement hoje a área é madura? Ela tem realmente gerado impacto? Ou ela só está enxugando o gelo? Ou ela só está correndo ali para tentar se salvar do próximo mês, se salvar do próximo layoff? O que está acontecendo na tua organização? E é importantíssimo que você entenda muito bem isso. Esse ponto que é um dos mais importantíssimos. Então, Sales Enablement, respira, calma e pense. Empresas que mais pontuaram no Sales Enablement Pro, o Sales Enablement Pro, Maturity, ele tem, dentro do site da Sales Enablement Pro, tem um framework ali também para que você possa colocar e indicar qual que é a maturidade. Ele vai ter algumas perguntas, você vai ticando ali, se você está nesse critério ou naquele, ou naquele, ou naquele, ou naquele, e ele vai te dar uma resposta, dizendo se você está no nível mais alto ou no nível mais baixo ali
de maturidade da tua organização. E aí ele trouxe ali que empresas maduras geralmente têm a área 5 anos. Ou seja, uma área de sales enablement com 5 anos. E, em geral, o que a gente vê no Brasil são uma área de sales enablement com 1 ano, 2 anos, muito. Às vezes 3, dependendo da empresa. E aí já quer ser madura, já quer gerar um impacto gigantesco, mas nem é maduro o suficiente ainda para gerar esse impacto. E é importante a gente conseguir entender essa trajetória do sales enablement também. Uma área de sales enablement pode levar até 3 anos para conseguir resultados palpáveis, resultados que consigam trazer para a sua organização esse impacto que a organização tanto quer. Ou seja, não é um processo de curto prazo. Ele gera resultados de impacto de curto prazo também, Maurício? Claro, pode gerar. Pô, melhoria de vendas, melhoria do pitch, melhoria também nas monitorias, até na contratação do time comercial, criar um processo de competência ali onde você consiga contratar melhor, ele já gera um impacto significativo dentro da organização a curto prazo. Só que o resultado mesmo na organização, ele vai começar a acontecer de verdade após 2, 3, 4 anos. E aí precisa dessa paciência, precisa desse trabalho, precisa dessa robustez para falar, para conseguir também ter o histórico dos anos anteriores. Falar, o primeiro ano nós fizemos isso, segundo ano isso, o terceiro ano isso, e ó, aqui está a nossa curva de growth. Olha o quanto a gente tem crescido. Então, o que é esse framework de maturidade? Tem como objetivo dar clareza, ou seja, dar clareza para a tua organização. O que a Enable faz quando a gente entra dentro de uma organização? Ela entra para entender se ele está ou não dentro daquele nível de maturidade. Qual que é o nível de maturidade de seus enablers? Está no início? Está no nível 2, nível 3, nível 4? Para que algumas ações possam ser realizadas naquela organização. Porque não adianta. Eu falo para a pessoa, você está no nível 2 e eu quero que você faça ações X, ações estratégicas. Não, você não vai conseguir, porque você ainda está no nível 2 de maturidade. Então é preciso que você passe para o nível 3. Você faça as ações do nível 2, depois passe para o nível 3, depois passe para o nível 4. Por que é importante entender? Para entender onde nós estamos e para onde nós vamos. Então, planejamento estratégico, isso é planejamento estratégico. Ações necessárias para avançar. Quando eu sei exatamente onde eu estou, eu sei quais são as ações necessárias para avançar. Eu sei que eu preciso fazer isso, 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 isso. E dentro do framework que a Enable criou, ela consegue te dar essa visão. Só fazendo o framework você já começa a ter insights. Fala, opa, eu preciso adicionar isso à minha rotina, eu preciso melhorar isso. E aí você começa a gerar impacto por conta já só do preenchimento do framework. E qual foi a lógica que a Enable fez para criar o framework? Nós pegamos vários frameworks que existem no mercado, existem muitos, logicamente, no mercado americano, tá? Isso fica bem claro, no mercado brasileiro não existe ainda, mas no mercado americano existem algumas empresas, alguns lugares ali que trazem um framework de maturidade, alguns com 4 estágios, alguns com 3 estágios, outros com 5, e aí nós pegamos e identificamos ali algo similar e identificamos qual que era a base desse framework, o que seria importantíssimo. Seriam 2 fatores importantíssimos. O primeiro, o planejamento, e o segundo, a execução. O que o sales cerimonialmente precisa planejar em um ponto, e o que ele precisa executar para gerar esse resultado e também para avançar no nível de maturidade. Então, através desses dois, nós chegamos nesses 4 estágios que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro estágio é quando está indefinido. É quando o seu enablement não tem exatamente responsabilidades, não tem funções. Ele meio que apaga incêndios. Meu, tá precisando de um treinamento, ele vai lá e faz. Tá precisando de melhorar o pitch, ele vai lá e faz. Tá precisando de um playbook, ele vai lá e cria. Ele tá pau para toda a obra. O que precisar fazer para ajudar o time comercial a começar a vender, ele vai fazer. Mas ele não tem uma responsabilidade, ele não tem um processo, não tem um trajeto ainda. Ele ainda está indefinido. O time, inclusive, da empresa não entende para que serve. Que cargo que é esse? Entrou aqui um rapaz aqui falando que é sales enablement, está querendo dar um treinamento. O que é? Geralmente ele está nesse nível de maturidade, indefinido. Quando passa para o segundo nível, o reativo, é aquele profissional que já está no cargo de sales enablement, já tem algum tempo dentro da empresa, já começa a ter algumas ações mais periódicas, então ele já, por exemplo, já criou um deadline de onboarding, então já tem um onboarding da empresa que ele criou, às vezes tem um processo de contratação que foi criado, que já está rodando,
e ele está nesse nível, no nível mais reativo, onde ele mais recebe. Então, o time comercial está passando por um problema, o Sales Enablement. Qual que é o problema? O problema é XYZ. Ele vai lá e cria a ação necessária para ajudar, seja uma ação de engajamento, seja uma ação de treinamento, seja uma ação de monitoria. Ele cria essa ação e executa essa ação, mas muito de forma reativa. Ele ainda recebe essa demanda. E muito por conta também do processo interno ainda comercial, que ainda está muito bagunçado. Porque, querendo ou não, aquele time comercial tem milhões de necessidades ainda que não foram atendidas e que o Sales Enablement ainda não criou essas ações específicas. Por isso que é importante. Por isso que nesse momento do reativo, ele começa a organizar a casa, ele começa a entender o que gera resultado e o que não está gerando. O que ele pode fazer que vai gerar um resultado a curto prazo ou a médio prazo e o que não vai gerar resultado nenhum, que ele pode deixar para lá e vai seguir em frente. Então, ele começa a perceber através desse processo. E, através disso, quando ele começa a estruturar o reativo, ele sai do reativo para o gerenciado. Agora sim, agora é um profissional que propõe, que coloca à frente o teu nome, que coloca à frente os teus projetos, ele já cria projetos específicos, com finalidades específicas, com um posicionamento do pensamento de curto, médio e longo prazo também. Ele sabe que as ações dele, que ele está criando agora, os projetos, não são para agora, também são para médio e longo prazo. Ele começa a criar ações mais específicas. E aí começa a ficar mais robusto a área. A área aqui, ela já é reconhecida. As pessoas já sabem que existe a área, já sabem o que ele faz, já sabem qual que é a atuação, sabem que pode contar com ele em algumas ações específicas. Já é criado invites, ou seja, já é criado reuniões específicas para squads, incluindo o Sales Enablement aqui. Então, o squad de marketing, um profissional de marketing, de produtos e de outros ali, de CX, chamam e criam um squad para melhoria da experiência do cliente no processo de vendas. E aí, esse Sales Enablement, que já está nesse momento gerenciado, ele ajuda na criação desse projeto. E aí, ele já é gerenciado, ele já propõe, ele já tem a palavra. Então, ele já é mais maduro aqui. Só que vem o quarto. O quarto é quando ele já senta numa cadeira mais estratégica. É quando ele já está sentando junto com a diretoria comercial, junto com a gerência comercial, para entender as necessidades, para entender o plano estratégico, para entender qual que é o plano estratégico do trimestre, do semestre, às vezes do ano, e cria ações para aqueles momentos. Ele já não é mais o reativo que estamos precisando de um treinamento, me dá aqui, ou estamos precisando de uma ação, faz isso. Não, porque, a priori, os processos já foram criados e já foram estabelecidos. O que precisa é só melhoria contínua desses processos. Ele já começa a sentar numa cadeira mais estratégica e começa a entender melhor quais são as demandas da empresa. O que a empresa realmente precisa, quais são os planos da empresa no curto, médio e longo prazo, nos próximos 5 anos. Ele já começa a pensar de uma forma diferente, ele já começa a enxergar de uma forma diferente. Esse profissional é um profissional mais sênior, é um especialista, às vezes um coordenador mesmo de Sales Enablement também. Então, alguns profissionais no mercado já tem esse know-how, mas ainda não estão no processo estratégico. A empresa ainda não está nessa maturidade. Dentro do Brasil, para dizer que eu conheço praticamente nenhum, mas já existem profissionais que já estão onboardando nesse processo, já estão saindo do estágio 3, já entrando no estágio 4, já batendo a porta. E é importante isso, para que a gente comece a demonstrar esse resultado de Sales Enablement para as empresas. Por isso que os 4 estágios que a gente mostrou aqui são muito importantes. E é preciso que você, Sales Enablement, se enxergue no 1, no 2, no 3 e no 4. E comece a se preocupar também. Fala, cara, eu estou no nível 1. Poxa, eu preciso chegar no nível 2. Eu preciso começar a arrumar a casa. Como é que eu arrumo a casa? Procura a Enable que a gente vai te ajudar. Pô, eu estou no nível 2. Eu quero agora propor algumas ideias. Eu quero criar novas ações. Procure a Enable para que a gente consiga te ajudar também nisso. Estou no 3. Quero chegar no nível estratégico. Como que os profissionais da Enable chegaram nesse patamar? Nos procure que a gente vai conseguir te direcionar e vai conseguir também te trazer as melhores práticas do mercado para que você consiga chegar no nível 4 e consiga desenvolver e realmente gerar impacto para a sua organização, que é o mais importante, é o mais importante de tudo. Não só para evitar o teu layoff, né, Silvia, mas para evitar o layoff, às vezes, de uma área comercial inteira, muito por conta das tuas ações estratégicas que você criou, implementou e gerou resultados, gerou impacto real para a tua organização. Olha o poder desse framework.
Então, nesse Quero Mais de hoje, eu quero deixar para vocês aqui dois Quero Mais. O primeiro, o The Building Blocks of the Sales Enablement, que é um livro em inglês que tem na Amazon. Então, no Kindle ali você consegue adquirir esse livro, você consegue traduzir no próprio Kindle, seja no celular, seja no tablet. Eu uso geralmente pelo iPad. E, meu, é muito fácil, a leitura é muito boa, é um baita de um livro. E o outro é dentro do Sales Enablement Pro. Vai lá no Sales Enablement Pro, no site do Sales Enablement Pro, e procura lá Maturity Report 2022 e preencha também. Leia um pouco mais sobre o assunto também. Se tiver qualquer dúvida, me procure, Maurício.enablio nas redes sociais, ali no Instagram, para que eu possa também te ajudar. Então, estamos aqui a postos para isso, para que você possa desenvolver a área de Sales Enablement dentro da sua organização, para que ela chegue aí no nível de maturidade 4. Perfeito? Galera, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, quero agradecer muito esse momento, essa oportunidade, que a gente possa fazer isso mais vezes. Lembrando que terça-feira nós teremos mais um Enable Talks com a nossa grandíssima amiga Maria. Então, quero que você esteja presente para que vocês saibam mais sobre Sales Enable, para que você se aprofunde mais nos nossos processos, nossas técnicas. E na terça-feira nós teremos esse Talks com a Maria. Então, não percam nenhum, porque, meu, tá sensacional esses dias aí de lives para vocês, tá bom? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até mais.